Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia. Neste vídeo, você vai ver o que Neto e sua equipe no apito final falaram do Bahia no empate com o Botafogo. Confere. A gente vai estar direto de Salvador, né, Hernani? Com o nosso querido, maravilhoso William. Certo, Hernani? Vamos lá, junto com ele aí. Vamos lá, firme e forte. Maravilha, falar um pouquinho desse 0-0 Bahia e Botafogo aqui na Arena Fonte Nova. Um jogo que no primeiro tempo, Neto, deixou um pouquinho a desejar tecnicamente, um jogo bastante pegado. Acho que ainda por resquícios da Copa do Brasil, né, que foi um jogo bastante tenso por aqui. As duas equipes pilhadas aí tentando cavar cartões para os adversários, mas o segundo tempo foi realmente um grande jogo, né? A trave salvou o Bahia bastante porque o Marlon Freitas acertou um canudo no travessão. O Igor Jesus também botou uma bola na trave e o John salvou o Botafogo no fim da partida porque o Bahia empilhou oportunidades nos últimos 15 minutos de jogo e o John fez várias defesas, salvou bolas importantíssimas, garantindo o empate para o Botafogo, que foi insuficiente, né? Agora o time perde a liderança do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza, enquanto o Bahia está na espera aí dos jogos de São Paulo e Vitória, Inter e Cruzeiro, para saber se fica ou não no G6. Mas o fato é que agora o time está concentrado, focado no jogo de quarta-feira contra o Flamengo, aqui na Arena Fonte Nova, pelas quartas da Copa do Brasil. Volto com você, Neto. Não, fica comigo aqui, William. Você está aí em Salvador, você é baiano, um soteropolitano, não importa. Eu queria te perguntar, o Bahia não está oscilando muito para buscar liderança, para buscar uma classificação mais tranquila? O Bahia perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Corinthians, empata hoje. O Corinthians não está usando a Fonte Nova como sempre usou. É uma visão minha, mas eu queria que você desse o seu depoimento, garotinho. Maravilha, olha só, a Fonte Nova vinha muito bem com o Bahia até essa sequência ruim do fim do primeiro turno. Eram cerca de 20, pouco mais de 20 jogos de invencibilidade aqui na Arena Fonte Nova. Aí o Bahia perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Corinthians, empatou com o Internacional. Agora volta a empatar também com o Botafogo. Mas depois dessa sequência, já no início do segundo turno, o Bahia conseguiu se reencontrar. Passou por aí 6 partidas sem vencer, conseguiu se reencontrar no Campeonato Brasileiro, conseguiu a classificação sobre o Botafogo também na Copa do Brasil. Então de lá para cá, a gente sente que o Bahia conseguiu voltar a ser o que era antes, né? Aquele Bahia que estava realmente cantando, jogando grande futebol, parece ter voltado ao ritmo que o torcedor gosta e que estava acompanhando nessa temporada. Mas acho que o jogo de hoje pesou um pouquinho a partida de quarta. Acho que os jogadores não conseguiram ligar aquela quarta marcha, quinta marcha, ficou mais para os 15 minutos finais, quando o empate ainda tinha aquela esperança de que poderia vir um triunfo, um gol no finalzinho. Acho que o jogo foi muito numa terceira marcha, talvez poupando um pouquinho o fôlego para esse jogo de quarta que é decisivo, afinal, Bahia nunca jogou uma semifinal de Copa do Brasil. Todo mundo está bastante ansioso para essa partida por aqui. Ô, William, fica com a gente aqui que perguntar para você, Rosinei, por que o Bahia não consegue consolidar uma visão que a gente... o Bahia tem um bom time. Se eu perguntar para vocês 4, aí vocês vão falar para mim. A Bahia tem um bom time. A Bahia tem um bom time. A Bahia tem um bom time. Mas ele não consegue colocar isso em prática, diferentemente do Fortaleza, que tomou um chocolate do Corinthians, mas ganhou de 1-0. É verdade, Neto. O que você pensa disso, filho? O Bahia perde muito ponto dentro de casa também, né? O Bahia não consegue ter uma contundência jogando dentro da sua própria casa. Então, isso acaba dificultando para eles, né? Um jogo... Esses pontos fazem falta no final? Fazem muita falta, né? E um elenco muito qualificado, né? O time que o Bahia tem. Então, acho que é mais a contundência mesmo, né? De jogar dentro de casa e ganhar, e vencer dentro de casa diante do seu torcedor, né? Acho que isso é o mais importante pro torcedor baiano. Você sabe quem ganhou do Bahia lá dentro? O seu Corinthians. O meu Corinthians, o Cuiabá ganhou. O Botafogo empata agora. Foi o início do trabalho do Ramon, né? O Ramon ganha do Criciúma em casa, depois ganha o segundo jogo contra o Bahia. Depois de 600 dias. Depois de 600 dias. Desde não sei quando que o Corinthians não conseguia fazer duas vitórias seguidas e tal. Eu tô com o Rosinei, eu acho que o elenco é muito bom, mas é aquela história. Brasileiro é muito difícil, né? Você tropeça em uma série de 3 jogos, você já fica lá embaixo. Você vai bem em 3 jogos, você fica lá em cima. Eu acho que o Bahia faz um campeonato decente, bacana. Não acho que é para ser campeão, mas ainda considero que tem uma chance de ficar entre os 6 para brigar por vaga na Libertadores. Esse é o campeonato do Bahia. Salve em relação ao Botafogo e ao Bahia. O que você pensa? Botafogo que tirou o Palmeiras da Libertadores, que também briga para uma
o Campeonato Brasileiro, que eu acho que está mais fácil para o Botafogo ganhar o Brasileiro do que a Libertadores, do meu entendimento. Consegue um empate com o Bahia, que é um time forte, aquilo que a gente coloca, e pensando também aí no Brasileiro. Botafogo e Bahia, Sálvio. E o Bahia eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, né? Verdade. O Bahia na Copa do Brasil jogou melhor do que o jogo hoje. Nos 2 jogos da Copa do Brasil, então, é o que o Rosinei falou. Esse Bahia está preparado para esse jogo de mais tensão, para esse jogo de ida e volta. Acho que o Bahia na Copa do Brasil vai dar mais trabalho do que o Bahia almeja no Campeonato Brasileiro. Agora, falando do Botafogo, né? Inclusive, eu queria destacar hoje, para mim, esse Jean Lucas foi um acerto do Bahia. Como jogou bola hoje, esse Jean Lucas, vendo o jogo do Bahia hoje contra o Botafogo. Agora, o Botafogo... É que você não viu o Beijoca jogando no Bahia. Ah, mas e o Zé Carlos? Beijoca era... E o Zé Carlos? E o Bobô? Para mim, o Zé Carlos foi um dos maiores jogadores que teve o Bahia. Mas estamos falando de 2024, então o Jean Lucas caiu bem. É um volante que joga para frente, que faz boa transição. Não lembra muito o Rosinei, que tinha velocidade, mas é um volante físico. Paulo né, Rodrigues, que jogou muita bola no Bahia. Tá louco. Com o meião baixo, hein? Sem caneleira, né? Agora, o Botafogo, eu tô com você. Para mim, o Botafogo vai deslanchar na disputa do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, que não tem nenhuma competição, tem semana livre. Botafogo, eu acho que está mais pro Campeonato Brasileiro. E o Bahia nas Copas, fica de olho, Neto. Duas coisas. Primeiro, o Bahia, o seu pensamento. O Botafogo em relação a título de Brasileiro ou Libertadores, porque já saiu da Copa do Brasil. Eliminou o Palmeiras, tem a classificação. Eu queria que você falasse sobre essas duas coisas. O jogo foi muito tenso, né? Teve um pouco de... Reverberou um pouco a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, com a expulsão do Gregory naquela ocasião. Jean Lucas hoje fez igual o Gregory daquela vez. Não significa que ele tinha que ser expulso. É o Gregory que nunca tinha que ter sido expulso na Copa do Brasil, mas tinha uma tensão de sobre retaliação, e agora, por que lá foi expulso e hoje não? A verdade é que o Campeonato do Bahia, como disse o Quesada, um time que quase foi rebaixado no ano passado, não foi rebaixado na última rodada, é um campeonato surpreendente. É verdade, fez muitas contratações, o Grupo City investe no Bahia, o Rogério Ceni permaneceu, né? Não perdeu o estadual, mas permaneceu com o grupo. É um time melhor que o do ano passado e faz mais que o ano passado. No caso do Botafogo, eu acho que ele é mais forte nos pontos corridos do que eventualmente ele pode ser no mata-mata. Os últimos minutos do jogo do Palmeiras mostram ainda resquícios de um time que pode ser... Ele fez 4 gols no mata-mata, hein, Maninho? Não, sim, mas os últimos minutos, eu digo. Não, mostrou uma fragilidade eu ali. acho que é emocional. Emocional, que eu acho que o mata-mata deixa mais evidente, como foi contra o Bahia. É verdade, também. Na Copa do Brasil, verdade. Verdade. Acho que fica mais evidente. É o emocional de 2023. Então, eu acho que tudo, viu? Emocional que o pontos corridos pode deixar mais diluído. Acho que contra o São Paulo é daqui 3 semanas só, e no Brasil em 3 semanas muda tudo, mas se fosse nessa semana o mata-mata da Libertadores, o Botafogo era favorito, mas em 3 semanas a gente não sabe quantos vão se machucar, se vai permanecer no G4. Hoje o Fortaleza assumiu a liderança do campeonato, o Botafogo deixou de ser, tem um jogo a mais que o Fortaleza. Então, como o Botafogo vai digerir essas informações, é importante nas próximas rodadas, ter uma data FIFA no meio para treinar. O mata-mata da Libertadores é só na frente, mas eu acredito mais do Botafogo no Brasileiro do que na Libertadores. Mas só 2 informações aí antes de me despedir. Primeiro, sobre o retrospecto do Bahia aqui dentro de casa, parei para conferir os números aqui rapidinho. 20 triunfos, 4 empates e só 2 derrotas nesse ano. Acho que tá positivo o saldo por aqui. Teve aquele momento de oscilação, como eu falei no fim do primeiro turno, mas de lá para cá o Bahia conseguiu recuperar bem esse retrospecto aqui jogando dentro de casa. Para além disso, Copa do Brasil não é a prioridade do Bahia, pelo menos nas palavras do técnico Rogério Ceni, né? Ele sempre destaca que o objetivo é ir para uma Libertadores, como o Brasileirão dá aí 6, 7, 8 vagas para Libertadores, o foco é o Brasileirão. Mas é claro que, se for chegando na Copa do Brasil, o Bahia aparece, é claro, como candidato, quem sabe, porque tem muito investimento, tem um 11 muito forte e o banco também tem peças que podem ajudar. Tá aí Neto e sua equipe do apito final falando do Bahia no empate em 0-0 do Bahia com o Botafogo.